Olá, eu sou Leide Daiane e estamos em mais um Café com Leide e hoje um convidado super especial. Vocês não vão conseguir achar ele ainda na rede social, pelo negócio dele, por ele ser ainda uma pessoa fora dos holofotes, mas conhecemos a sua história, conhecemos o seu chamado através de um casal de amigo e com um curso que a gente fez que eu ouvi muito falar o nome dele, Francisco, 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 Francisco. Então estamos com o digníssimo Francisco Ribeiro. Tudo bom, seu Francisco? Seja muito bem-vindo ao nosso Café com Leide. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, é uma honra estar aqui com você. Prazer. Obrigado pelo convite. Sim, é um prazer todo nosso. Bom, eu vou chamar seu Francisco, e vai ser assim até a gente se adaptar. Francisco, quem é Francisco? Se apresenta pra gente. Eu sou Francisco Ribeiro, Sim. Sou pai da Manuela, do Mateus, do André e esposo da Michele. Sou um homem de fé. Acredito plenamente em Deus. Amém. E sou convicto de que tenho uma dependência dele, da graça e da bondade de Deus. Amém. É aquele favor merecido que tanta gente não entende. Eu já falei, a lógica não ficou para Deus. Quem ficar nesse mundo lógico, esqueça caminhar com Deus, né, seu Francisco? Sim. Vamos lá, vamos conhecer um pouco mais desse homem de fé, dessa caminhada cristã, desse pai que, com certeza, entendendo a função de filho que tem, sabe o papel dele também aqui na Terra enquanto pai, e os desafios que enfrentou, né, durante essa vida. Começaremos com a sua caminhada de fé, porque é por esse canal que queremos levar outras vidas a conhecer esse Deus que a gente serve e que a gente tanto ama servir, mergulhar e conhecer a cada dia mais. Quando foi que esse Francisco entendeu que existia esse Deus para ser seu pai e assumiu a condição de filho e de servo? Conta pra gente essa sua história. Simples. É uma longa trajetória, tá? Tá. Meus pais foram para uma igreja evangélica, então aceitaram a Jesus. Eu, na época, tinha 7 anos de idade. E convivi ali, morei até os 12 anos numa área rural. Sim. Literalmente o que a gente chama no norte de roça. Roça. Né? Mas eu tive ali um exemplo muito legal dos meus pais, embora morando em uma área rural, mas aos domingos a gente estava ali na igreja todo domingo. Né? Íamos a cavalo dali da área rural para uma pequena vila. Não tinha carro. Nasci em uma família que eu posso dizer sim que era uma família pobre. Não passamos necessidade. Meu pai tinha basicamente uma pequena terra, tinha gado, e ali era o sustento básico da família, né? Certo. Mas ali no dia a dia eu convivia com meu pai, embora sendo analfabeto, meu pai e minha mãe, mas o meu pai era muito entendido da Bíblia. Meu pai tinha uma capacidade de decorar, de entender a Bíblia, que ele conseguia falar assim: filho, pega a Bíblia e lê no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Guardava no coração mesmo a palavra. Ele conseguia guardar versículos, livros, hinos. E ali, muito cedo, eu convivendo com aquilo, eu li a Bíblia pela primeira vez aos 10 anos de idade. Sim. Dos 10 aos 11 anos de idade, eu li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Aos 12 anos, eu decidi sair, então, da roça. Fui estudar fora, ali, numa cidade no interior de Goiás, que na época era Goiás, hoje é Tocantins, depois foi emancipado. Sim. Parte do Goiás, que virou Tocantins, e eu fui morar, então, com uma irmã. E, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar. Coincidentemente, numa transportadora. Depois eu vim entender por que toda a minha ligação com o transporte. Aos 14 anos, então, comecei a trabalhar. E ali, trabalhando, estudando, conheci uma pessoa, uma amiga que era da Igreja Batista. E um dia, numa praça, conversando com essa amiga, isso aos 15 anos de idade,
ela contou toda uma experiência de vida que ela tinha passado com o pai. E ela começa a história dizendo assim, que ela estava muito feliz naquele momento ali, sentadinho no banco de uma praça, porque naquele dia ela tinha entendido que toda a busca que ela tinha até então parecia ter uma longa trajetória de vida, mas ela só tinha 15 anos, como eu também só tinha 15 anos. Sim. Né? E ela falou, agora eu entendi que tudo que eu queria tanto do meu pai, tudo que eu sofri tanto esperando, hoje eu entendi que ele me deu mais do que o que ele recebeu. Ela estava falando de atenção, de afeto, de carinho. E ela fala o seguinte, olha, descobri que meu pai, né, é órfão, né, de pai. E ele foi criado por um pai adotivo, mas que esse pai adotivo nunca deu, né, carinho, afeto. E um curso que ela fez na igreja, alguém falou para ela, você já procurou entender que quando alguém não recebeu aquilo, dificilmente vai conseguir Alcançar o que alcançar e dar aquilo que não recebeu? E ela falou o seguinte, olha, eu entendi que meu pai deu muito além daquilo que ele recebeu. Quando ela narrou toda a experiência vivida ali, Sim. eu eu senti que eu carregava uma ferida, um ressentimento, uma mágoa no meu coração pelo meu pai. Embora respeitando meu pai, sendo obediente, nunca desrespeitei meu pai em absolutamente nada. Mas dos 9 aos 12 anos, eu vivi uma experiência onde para mim era muito claro que meu pai gostava mais do meu irmão, mais novo que eu, 2 anos, do que de mim. Mas eu não fazia ideia que aquilo tinha aberto uma ferida em mim. Sim. E ao ouvir a história de vida, a experiência de vida daquela amiga, literalmente aquilo fluiu, brotou em mim. E terminando ali, eu fui para casa. Eu já morava só, aos 15 anos de idade, morava ali numa república que era da minha tia, tal, mas eu morava ali naquele quartinho, tal. E cheguei em casa com uma vontade muito grande de orar, de pedir para Deus tirar aquela angústia. Tinha realmente ali naquele momento uma angústia que eu nunca tinha vivido, nunca tinha experimentado. Ajoelhei e orei pedindo para que Deus me perdoasse por ter aquele sentimento em relação ao meu pai. E senti um trabalhar de Deus. Hoje eu entendo que foi uma libertação, literalmente uma libertação ali, Deus me curando, me tratando e arrancou, né, aquele sentimento de rejeição, de angústia, de rejeição. E em seguida, talvez por um hábito, né, de que a gente convive, né, na igreja, eu vou tirar uma palavra, Deus fala comigo na Bíblia. Eu abri a Bíblia, falei, onde sair aqui é Deus falando comigo. E exatamente saiu em Isaías 43. A partir daquele momento nascia ali algo que eu entendo que foi o grande começo da minha fé. Ali começa todo o meu processo de fé. Deus falando ali em Isaías 43, dizendo, eu te escolhi pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelo rio, não te submergirão, e quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Não tenha medo. A partir dali, incrível, algo aconteceu comigo. Eu não sou um homem de medos. E eu entendi que a transformação, a cura do ressentimento, da mágoa, da rejeição, não só se dissipou tudo aquilo, como a partir daquele momento eu acreditei totalmente, sem duvidar, de que Deus era comigo, de que Deus estava comigo. E eu passei a caminhar de forma mais audaciosa. E mais uma próxima, caminhada, né? de muita coragem. Então, o processo da fé começou exatamente ali. Eu já acreditava em Deus,
na condição de Senhor sobre todas as coisas, né? Pelo Sim. convívio da igreja, mas não tinha ainda experimentado, não tinha tido uma experiência pessoal, né? Sim. E a partir daquele momento algo aconteceu diferente. E eu tinha constantemente aquela profecia, como se fosse uma profecia vindo direto de Deus para o meu coração. Me Foi deu palavra alívio. rema, foi a palavra rema. Me deu alívio. E depois que a gente vai amadurecendo é que eu passei a entender os benefícios da fé, os benefícios de uma caminhada com fé. Mas o começo foi ali, a partir daquele momento libertador. Sim. Mas nessa fase sua da caminhada, que teve esses 7 anos que ia para a igreja, então era muita convivência com a fé da família. A fé da família. Não tinha aquela aproximação de entender que Deus era o seu pai. E a figura de pai terrena não estava sendo tão acolhedora como para um menino de 9 anos. E essa identificação chegou ao ouvido de seu pai e falou assim: pai, eu te perdoo, pai, essa ferida que eu tinha, o Senhor mostrou que era uma ferida que eu tinha que curar e o Senhor está perdoado e também me perdoe. Chegou a essa conversa franca? Quando Deus faz, Ele faz tudo perfeito. Sim. É uma perfeição constante nesse processo, né? Eu tive a oportunidade, aos 18 anos, de conversar com meu pai. Sim. Nesses 18 anos, as coisas tinham acontecido favoráveis para mim, né? Eu tinha, de alguma forma, prosperado no meu trabalho, financeiramente. Então, a alegria para o meu pai, eu entendia isso, que era ver os filhos prosperarem. Sim, orgulho, tem um orgulho. E aí meu pai, vendo o que tinha acontecido, estava dando tudo certo para mim, ele começou a dizer assim: meu filho, eu tenho muito orgulho de você. Só que ele começou a fazer uma comparação em relação a mim e meus irmãos. Falava assim: olha, você tem que ser como seu irmão, como Francisco. E eu chamei, conversei com ele à parte, falei assim: olha, eu vou te contar o que aconteceu comigo. E contei toda a experiência daquilo que era o meu sentimento de rejeição e tal. E ele falou para mim: filho, não tem como um pai amar um filho mais do que o outro. Mas eu já tinha um entendimento de que sim, pode haver uma afinidade. Eu sou pai e sei que o amor é de igual modo a todos. Mas pode ser que o pai tenha, sim, uma afinidade maior com até um porque filho. Tem um filho que pode obedecer mais, né? E tantas outras coisas, né? Nem acho que é pela obediência. Eu acho que é por uma questão de afinidade de alma, de personalidade. Sim, de personalidade, tantas coisas, perfeito, né? E naquela conversa foi muito boa, porque meu pai entendeu, não só entendeu, como me pediu perdão, né? E a partir daquele momento a gente teve uma trajetória de vida de pai e filho, filho e pai, muito linda. Meu pai viveu até os 94 anos, né? Eu passei a ser, de alguma forma, uma base para o meu pai, no sentido de conselho, de direcionar, de confrontar quando precisava ser confrontado, Sim. de discordar. E meu pai tinha um respeito e uma admiração muito grande. Então, o processo de cura foi total em relação ao sentimento de rejeição. Até porque quando Deus cura, Ele cura mesmo. Por completo. Né? Então, tivemos sim uma longa, né? Depois disso, se passaram mais de 70 anos, né? Então, eu tinha 15 anos e meu pai, né, Deus o levou, já tinha 94 anos. E aí veja que o que Deus faz, né? Um filho sendo acolhedor, conselheiro, amigo, que um menino de 9 até a sua idade dos 15 não enxergava esse pai, que após o perdão foi revelado. Sim, sim. Admiro muito meu pai, pelas limitações dele, em estar lá todo o tempo, morou num ambiente, numa área rural, não se colocava, com limitações, né? analfabetos, mas meus pais e meu pai, eu olho e falei assim: gente, meu pai era muito mais inteligente do que eu. Meu pai era um cara muito mais estratégico do que eu. Meu pai tinha uma capacidade de enxergar o futuro
de forma brilhante, era um visionário, embora numa limitação pelo ambiente, por tudo que ele viveu. Então, depois de adulto, eu passei a olhar para o meu pai, já a partir dos meus 35, 40 anos, e eu assim, meu pai, se ele tivesse tido a oportunidade, né, de romper, né, daquele lugar que ele estava viver numa ambiência diferente daquilo que ele viveu, ele teria chegado muito longe. E olhando tudo aquilo, eu passei a admirar muito meu pai, e a admirar em vida, né? Depois disso se passaram ainda mais 45 anos. Então, sim, uma admiração mútua, não só do meu pai em relação a mim, mas também eu admirando ele como pai. Aí o Francisco, que começou nos 18 anos, de não mais ouvir falar desse Deus, mas de caminhar com ele. Essa caminhada de fé perpassou no trabalho, essa evolução profissional, trabalhando em transportadora, seguiu trabalhando para as pessoas, até o senhor abrir a porta e direcionar para esse emprego. Como é que foi essa descoberta da vocação? O que é que eu me posiciono? Como é que eu consigo... Um jovem hoje, vamos falar para esses jovens, sim, né? Temos aí aquela cultura de 18 anos, muita gente não sabendo o que quer. Mas antigamente o povo saía de casa sem nem saber o que era uma casa, para viver a sua vida solo, sem pai, sem mãe, sem amparo. Era a vida que ensinava aos trancos e barrancos, sim, né? Sim. Então hoje a gente tem uma geração diferente, que ela já é mais cuidada. A família, para tirar do ninho é difícil, principalmente um homem, uma mulher. Mas existe a limitação, mas existe também a perseverança, né? Com 18 anos já estava trabalhando, já estava conhecendo a Cristo e teve suas vivências. O que é que, depois desses 18 anos, o que foi que aconteceu para chegar nessa caminhada de propósito com relação à sua profissão? Olha, no dia a dia, eu me deparo na empresa com pessoas, com os jovens dessa geração que sim, vivem, de alguma forma, uma ansiedade, talvez, por querer antecipar, né, o futuro. Né? E é o grande mal do momento, é a ansiedade. A velocidade pessoa, do tempo. Isso, está presa, ou alguém está presa no passado ou no futuro. E aí, quando eu olho a minha trajetória, e sim, eu acredito isso 100% a Deus. A libertação e a cura emocional que aconteceu comigo aos 15 anos foi exatamente o que proporcionou eu chegar onde cheguei. Inteiro onde cheguei. Então eu entendi que ali Deus me curou de algo que hoje eu olho com muito pesar e parte o coração, porque eu convivo com pessoas ou um parente próximo ou funcionários que vivem essa angústia da doença, da fragilidade emocional, né? E é o grande mal hoje. Sim. E eu comecei a refletir, se não tivesse sido curado, sarado do meu problema emocional aos 15 anos de idade, eu com certeza seria uma pessoa presa no passado por ressentimento, falta de perdão. Sim. E seria impossível eu ter sobrevivido a tantos problemas, né? Dificuldades, desafios que a gente com certeza não consegue sobressair e vencê-los se não for pela fé. Então, o que me alimentou em todo o tempo foi a fé, dizendo: eu confio totalmente que Deus está comigo. Sabia em algum momento, não tendo o entendimento e a maturidade que tenho hoje, que nem tudo vai dar certo. Na minha juventude eu acreditava que daria mais certo, muito mais vezes mais certo do que errado. Mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo que o processo que a gente vai passar de amadurecimento e Deus vai permitindo e sim, te dando graça, é porque Deus está criando uma estrutura e precisa que você crie um alicerce. Então, eu fiquei na primeira empresa dos 14 aos 20. Aos 21 eu decidi encarar um novo desafio. Aos 22 voltei novamente para a transportadora, fui gerenciar uma empresa. E aos 24 anos eu abri a primeira empresa de sócio com um amigo. E incrível que a primeira empresa que eu abri
foi debaixo de uma palavra, de uma profecia. Deus usou uma pessoa, acredito muito em profecia, né? Tenho várias experiências de profecias que se concretizaram. Essa foi uma das que se concretizaram 100%. Essa profecia se concretizou 100%. E aos 24 anos, então, eu abri a primeira empresa. Fiquei na primeira empresa com um sócio até 2002. E em 2002, abri a empresa que tenho hoje. Hoje eu tenho mais 2 sócios, né? Mas essa caminhada, essa trajetória, ela foi muito desafiadora. E aí, em alguns momentos, me fazia lembrar Isaías 43. Né? Em um episódio específico, até o fogo. Passei por uma quebra financeira, e essa quebra foi hoje originada por um incêndio. Agora imagina, eu tinha uma palavra em Isaías. Sim. Assim, ó, fica tranquilo. Se for água, os rios ou até o fogo. Deus, na promessa, ele não estava dizendo que eu não passaria por nada disso. Mas passaria comigo. Mas estaria comigo. Então, tudo isso foi muito real na minha vida, em acreditar que eu tinha uma palavra, eu acreditava naquela palavra, sem duvidar. Né? Foi fácil? Claro que não. Né? A altura, aquela altura da minha vida, da maturidade ali, eu já entendia. Né? Olhava muito para a história de José do Egito e entendia que parte do que eu estava vivendo era um processo, mas que aquele processo era necessário para que me desse mais estrutura. Para vir receber o novo. Exatamente. Para receber algo que Deus estava preparando, já que tinha uma palavra. E a palavra era sempre assim, vai firme, eu tenho muito mais. Vai doer, mas passa. Eu tenho muito mais. Né? Então, quando eu olho para a minha história, né, toda a minha trajetória, e muito jovem, tendo uma experiência com Deus de cura das emoções, falei, Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque tu me resgatou, me restaurou. Se não fosse, eu não estaria de pé. Sem um emocional forte para a gente encarar os desafios, os problemas do dia a dia, não consegue. Mesmo que você seja uma pessoa que acredita totalmente em Deus, que acredita na salvação, que acredita na vida após a morte. Sim. Mas essa fé não é suficiente para você sobressair as barreiras ou tantos problemas que aquela vão paz que aparecer excede todo entendimento, nem todo mundo vai conseguir ter, né? Exatamente. Porque a murmuração vai vir, Sim. o questionamento, por que eu estou passando por isso, se eu sou teu servo, se eu sou teu filho. Ele não está dizendo que a gente não vai passar, mas que com ele vamos passar aquela prova, garantindo que ele está com a gente, que vai vir uma resposta positiva, uma vitória. É a preparação de um pai para um filho, que não é fácil. Sim. Moldar o caráter, né? Eu pelo menos faço uma avaliação, não sei se eu estou equivocado quanto a isso, mas é o que eu acredito. Seu pensamento. Assim, tudo começa com uma ambição, uma vontade grande de alcançar aquele objetivo. E o que mantém aquilo vivo, a chama viva que pulsa em você, diz assim, eu não vou desistir. Esse é o meu grande sonho, é o meu grande objetivo, é uma ambição grande. Só que no dia a dia, em um momento a gente vai acordar homem natural, né? Sem aquela fé pulsante. O que acontece? Vem um pouquinho de medo, de dúvida. Sim. E, pelo menos, na minha linha de raciocínio, eu enxergo que primeiro é a ambição, depois é a esperança para manter essa ambição viva. Mas precisa alimentar a esperança, e quem alimenta a esperança é a fé. Então, se a gente vai exatamente nessa linha, eu pelo menos sigo essa linha. Eu preciso da fé para alimentar a minha esperança todos os dias, para que eu não desista do meu grande sonho ou da minha grande ambição de chegar ao meu objetivo final.
Perfeito. A sua base é totalmente, se ele não estiver comigo, nada faço. Eu não caminho. Dependência Total. total de Deus, disso eu não tenho dúvida. Se realmente eu for avaliar o que aconteceu ao longo da minha vida, então hoje tenho 56 anos, né? Comecei cedo, sim, mas eu penso assim, muito convicto de que não teria chegado nem perto de onde Deus permitiu que eu chegasse. Olhando o ambiente, olhando todas as probabilidades de onde eu nasci, pela família, por tudo, pelas limitações... Estatisticamente não seria, né? Improvável. Então a gente pode dar o nome de improvável para alguém que naquelas condições, estando ali, alguém chegasse e falasse assim, olha, eu vi você no futuro, né, aos 45 ou 50, e você tinha realizado, conquistado tudo isso. Não acreditaria. Alguém diria, é impossível, é improvável, não tem como, né? Então eu olho isso e acredito tudo a Deus. Sem Deus, sem a bondade dele, não teria a menor possibilidade. Claro que a gente sabe que tem muito suor, tem muito trabalho. Sim, o natural, né? Tem muita dedicação, né? Mas a gente, pelo menos, ao estudar, meditar na Bíblia, a gente não vai ver ninguém que conseguiu chegar longe sem muito trabalho, sem muita... Natural é seu, o sobrenatural é dele, não pode... Sem passar pelo processo ou pelos processos, né? Então, sim, eu olho e acredito, vejo isso com naturalidade. Hoje, a gente tem uma responsabilidade como empresa, então, eu falei quem eu sou, mas não falei da minha ocupação, né? Então, eu sou fundador de uma transportadora, né? Que, pela graça de Deus, hoje somos uma das maiores transportadoras a nível Brasil. Amém. Estamos posicionados em todo o território nacional. Nossa área de atuação é em todos os estados do território nacional. Então, uma empresa aí que a gente coloca no top 10 das maiores transportadoras do Brasil. Temos hoje 1.200 funcionários. Até peguei esse número hoje com o meu DP. Quantos funcionários? 1.200 CLT. Mais de 7.000 pessoas que indiretamente, famílias, indiretamente dependem de todo o nosso ecossistema, né? Então, a gente tem uma responsabilidade, primeiramente, com essas pessoas que a gente entende que são os nossos, são os de casa, né? E aí, quando a gente, às vezes, olha para o planejamento estratégico, a gente pensando nos próximos 5 anos e as ambições ainda que temos para o futuro, a gente continua sonhando em todas as esferas, que seja na vida pessoal, familiar, espiritual, nos negócios. A gente continua ambicionando. E eu penso que essa é a razão da gente estar vivo. Tem que continuar evoluindo, né? O sonho não pode parar. Não. E até penso que Deus não quer que seja assim. Tem alguém que, de alguma forma, você pode ajudar, que você pode impactar. Sim. Né? E aí, quando a gente olha a quantidade de pessoas diretas que hoje a gente tem como responsabilidade no dia a dia de conduzir, de dirigir essas pessoas, de motivá-las, né, de inspirar, de despertar sonhos, né? Eu gosto muito de falar sobre sonhos, porque não dá para a gente ter ambições sem sonhar, né? E todo esse processo começa em a gente estimular a fé. Então, quando a gente tem fé, na medida que essa fé vai crescendo, o medo vai diminuindo. Então, a fé é o único antídoto contra o medo, contra a insegurança, contra a dúvida, né? Então, logo quando a gente vê a nossa geração, né, dessa juventude, qual é o grande problema? É o medo, é a ansiedade. Querer fazer com as próprias mãos, né? O que não é para ser feito. Mas aí, quando a gente enxerga alguém andando
com os mesmos passos trilhando em relação à fé, então logo essa pessoa suaviza toda a caminhada, toda essa caminhada no sentido de ansiedade, de medo, e essa pessoa passa a sonhar. Sim. Então, se a gente for imaginar qual é o grande problema de hoje, tem pouca fé. Na medida que essa fé vai aumentando, vai sendo estimulada, as pessoas vão acreditando também mais no sonho e se desafiando, né? Tendo ousadias, né? De conquistar, né? A ambição, não sei se é um problema nosso do Brasil, mas às vezes a ambição ela é confundida com ganância, né? Sim. E que biblicamente o pessoal, quando vai para a igreja, não quer falar muito, né? De ambição. Nós não somos estimulados a ter ambições. Exato. E é muito bom a gente provocar isso, é muito bom a gente estimular. Não consigo ver alguém chegando longe se não tiver ambição. Perfeito. Né? Mas aí, se não tiver a fé para alimentar a esperança, e a esperança alimentando a ambição, vai desistir, vai ser só um sonho, uma ilusão. Um rabisco. Né? Então, para os nossos jovens, e eu tenho essa convivência no dia a dia, na empresa. Diretamente? Ontem mesmo nós estávamos num workshop da área de atendimento e participei o dia todo com o pessoal e claro, nas minhas participações, o meu papel é sempre esse de estimular a sonhar. Né? A gente tem histórias lindas de pessoas dentro da empresa, pessoas que já estão lá há 15 anos, 16 anos, 17 anos. E desenvolvendo, né? Desenvolvendo, pessoas que começaram como atendentes de telefone e hoje são gerentes nacionais, né? Que bênção. Pessoas que já passaram por problemas emocionais, que já tiveram depressão. Seu ministério está sendo na empresa. A gente tem no dia a dia tem essa convivência e que a gente traz para a vida real, né? Tem a máxima da vida ideal e da vida real. Sim. Na vida real é isso. Na vida real, empreender é você lidar com as frustrações, né? Não só sua, como das pessoas, né? Lidar com as fragilidades, eu gosto de dizer isso, fragilidades emocionais. Sim. Né? Porque no dia a dia a gente vai atravessar isso, né? E a maturidade vem a partir do momento que a gente entende que eu tenho talvez uma qualidade que a outra pessoa não tem, mas ela tem uma que eu não tenho. Complementa. Ela tem uma fortaleza que talvez eu não tenho. Mas eu tenho uma fraqueza que talvez para ela é uma fortaleza. Aí, dentro do papel que Jesus deixou muito claro, que o grande segredo é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a segunda parte, amar o próximo, é entender a limitação dele, porque a gente tende a entender as nossas limitações. Mas quando a gente não olha para o nosso irmão, entendendo isso, aí começa um processo difícil, porque aí é o orgulho nascendo ali e a gente quer ser entendido, mas não quer entender. No dia a dia da vida real é isso, né? Empreender isso, cuidar das pessoas. E gerenciar isso, de olho, né? No futuro, né? Gerenciar essas emoções de pessoas. Sim. É difícil porque você tem que gostar de pessoas. Sim. E você tem que estar atento para ter uma escuta ativa para poder entender as pessoas. Sim. E nem todo mundo está disposto. Exato. Porque o mundo hoje está muito egoísta, né? Cada um vivendo por si e tome conta da sua vida. E se você vai ter uma inteligência emocional, às vezes a pessoa acha que você quer julgar. Então tem que ter, além do conselho, você tem que ter uma vida tão íntegra que a pessoa fala assim, esse Deus que Francisco serve, eu quero servir por isso, por isso, por isso. E aí é onde eu chego na questão dos princípios. Que eu entendo que se você não cumpre aquilo, o propósito não chega. Sim. Então, o princípio do perdão teve que existir na sua vida. Sem ele, a visão paterna de filho e a de pai não foi gerada. E aí não quebrava talvez uma maldição. Sim. Que poderia ser lançada para os seus filhos, né? E hoje os seus filhos veem princípios que o pai tem
e que através da sua vida está sendo gerado na vida de seus filhos. O marco da sua infância, pelo que eu estou entendendo, é a questão da fé, da inteligência que seu pai tinha para essas coisas, para a parte de Deus, onde ele não sabia ler, mas que ele tinha a palavra no coração dele, e ali ele meditava nela, mas ainda assim somos imperfeitos, então gerou uma ferida, gerou um trauma que só o Espírito Santo teve que trazer esse convencimento. Sim. Né? Sim. E hoje, essa parte na sua convivência, na sua vivência, na nossa atualidade, vivenciando de perto esses setores pessoais, que eu acredito que um dos propósitos do Senhor foi colocar pessoas para ser lideradas. Através da sua liderança, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo restauradas e estão aprendendo a sonhar, mesmo estando no ambiente privado, né? Sim. Porque o empreender hoje é a máxima, mas você pode sonhar também servindo outras pessoas. Servindo a sua empresa, pessoas sonharam e cresceram nos seus cargos. E hoje a maior dificuldade, qual é o maior trauma? Vamos citar 3. Das pessoas hoje gerenciadas, fala assim, esse tipo de emoção hoje está muito comum. Dentro do setor pessoal eu enxergo 3 coisas. Vamos citar 3. Eu posso te falar que vamos para o caminho das emoções. Porque tudo está nas emoções. Sim. Né? Se a gente for colocar, na minha experiência, eu vou chamar isso de herança familiar. Né? Então, um dos problemas, vamos trazer isso para o campo da ambição, de sonhar, Sim. de querer. Né? Que não é ganância, é ambição. Todo ser humano quer vencer na vida. Essa é a grande busca de toda e qualquer pessoa. Nós queremos. É a nossa máxima. Nós queremos vencer na vida. Né? E aí a grande questão é, como eu faço para romper? Ou alguém perguntando, qual é o segredo? Né? Ou, Leide, qual é o segredo para vencer na vida? O que você fez? Na verdade, a pessoa está querendo uma fórmula. Sim. Você pode me dar a fórmula? Então, eu canalizo isso para as emoções. Tudo está nas emoções. Que é a partir das emoções que a gente decide dar o primeiro passo. E às vezes a gente não dá o primeiro passo por medo, insegurança. Certo. Então, eu posso considerar que a herança familiar que a gente carrega, ela pode ser o grande bloqueador disso. Ela pode ser exatamente ali que gera uma trava, não permite a gente dar o primeiro passo, a gente fica aprisionado nisso. Então, talvez pela ambiência, pelo que os nossos pais, né, viveram, passaram, e a gente foi ali convivendo com aquilo e foi acreditando. Então a gente carrega isso muito forte. Quebrar tudo isso, imagina alguém que vai entrar no seu início de vida profissional levando uma crença de que toda empresa é do mal, que quem vence na vida é do mal. Né? É a visão dos empresários de sucesso, né? Isso. Então, é muito difícil essa pessoa prosperar. Então, primeiramente, ela vai precisar ser curada disso. Sim. Né? E aí, talvez, junto com isso, vem as nossas crenças de religiões ou religiosidades ou religiosidade equivocada. Né? Alguém que, de repente, acredita realmente que dinheiro é do mal. Né? Essa prosperidade não quer dizer nada. Porque ela, de forma equivocada, passou uma vida escutando isso no ambiente religioso. Né? Então, se a gente fosse considerar o grande opressor, o que mata a possibilidade de alguém sonhar, né, ter ambições, são essas heranças que a gente carrega. E aí a outra, eu gosto de olhar também, e tenho isso dentro da empresa, né? Sem mencionar o ser de direita ou de esquerda, politicamente falando, mas também tem uma questão de ideologia política, ideologia disso, daquilo outro, e que aprisiona as pessoas. Então, alguém pode ser aprisionado pelos 3, né? Então, uma herança familiar, sim,
uma religiosidade equivocada e uma ideologia distorcida. Crença limitante. Isso aprisiona qualquer ser humano. E às vezes a pessoa vive uma... E eu me vi nesse papel. Se Deus não estivesse tratado, me dado aquela oportunidade de escutar o testemunho da amiga aos 15 anos, e aquilo bater forte na minha ferida, e se eu não estivesse ido para os pés do Senhor, pedir misericórdia, perdão, que eu queria ser curado, tratado, claro que houve ali, sim, né, uma consciência minha, e eu me derramei diante de Deus ali, pedindo a misericórdia, a graça, porque eu queria ser sarado. Se aquilo não tivesse acontecido comigo, eu seria mais um dos aprisionados por essas crenças limitantes, né, que são a partir das emoções, né, das emoções não tratadas. Não tratadas. E a rejeição, né, ela vai além, né, porque a nossa função enquanto filho, entender o amor de Deus. Sim, quando a gente está com essa rejeição, praticamente a gente não vai se sentir cuidado. E a primeira queda, a primeira quebra, vai falar assim, o Senhor não olhou por mim. A fé, ela vai ficar muito abalada. Sim. Né? E aí, aquele livro Especialista em Pessoas fala muito disso, né? Como a gente consegue lidar com todo tipo de gente, justamente porque nossas emoções, ela bagunça. Bagunça Sim. com o relacionamento interpessoal, familiar, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto profissional, enquanto um chefe, um líder que tem que ser exemplo e, ao mesmo tempo, tem que ter essa escutativa. Que através de um testemunho seu pode edificar outra vida. E o Senhor está usando estratégias dessa geração, que eu creio que somos a geração avivada. Aquele avivamento. Sim. Aquele avivamento onde todos estão se posicionando realmente para o reino. Cada um na sua profissão e na sua seara está ali colocando a mão no arado para mostrar o reino nessa terra. Então, essa geração hoje de jovens e que estão tendo essa oportunidade de ter um líder, de ter uma pessoa, de conseguir ser ouvido, eu acho que hoje é uma bênção. Porque a depressão, o índice de suicídio, de tudo isso vem muito pela falta de escuta. Sim. Né? Muita gente não se sente merecedor, desacredita nos sonhos, desacredita no que... Então, a cura para a alma é muito também do que você consegue escutar, do que você consegue passar e se alimentar. Qual tem sido o seu alimento? Exatamente. Né? Eu digo constantemente, até quando eu vou fazer alguma palestra na empresa e que eu tenho usado muito a Bíblia. Eu falei, gente, não precisa buscar em outra fonte. A Bíblia dá todas as respostas para quem decidiu arrancar uma dor, buscar a Bíblia como o remédio para tudo isso, mas para quem também decidiu prosperar, né? A Bíblia está lá, tá? Eu gosto de usar Lucas 17:10, a parábola dos talentos, Sim. e Efésios 6 como os 3 maiores pilares para qualquer pessoa prosperar. Claro que não dá para fazer isso sem tratar as emoções, mas embora nessas 3 mensagens ficam claras a necessidade dessa cura também da alma. Tem tudo muito a ver com a emoção. Eu acredito que, sim, prosperidade é uma questão de mentalidade. Prosperidade é mentalidade, né? E aí, alguém me perguntou recente, é muito difícil vencer? Boa pergunta. Né? Eu não acho que é difícil vencer. Desde que você entende que tem que cumprir princípios para vencer. A gente não vence sem cumprir princípios. E aí achar, e que princípios são esses? Isso não tem a ver com religiosidade, nem tampouco em acreditar. O ateu, desde que ele cumpra todos os princípios, ele vai prosperar. Nada a ver com religião, viu? Nada a ver com religião. E os princípios da prosperidade estão na Bíblia. Estão na Bíblia. Cita pra gente. Por exemplo, se a gente for para Lucas 17:10, né? Assim, olha, quando você fizer
tudo que foi combinado, Jesus na parábola dizendo isso, tudo que foi combinado, diga para você mesmo que você é uma pessoa inútil porque só fez o que foi combinado. O que eu entendo ali é que isso aplica tanto na minha condição de colaborador, Sim. mas também como empreendedor, como empresa. Se você esteve diante de alguém com uma oportunidade de fazer mais, é Jesus dizendo assim, como é que você perde uma oportunidade que ela pode ser única, pode ser ímpar, de ser relevante a partir daquilo que você ofereceu a mais? Servir com excelência. Ele está dizendo assim, por que você não impressionou? Né? Por que você não chamou a atenção? Então, isso serve na condição de colaborador e serve na condição de alguém como empresa prestando serviço para alguém. Sim. E aí a gente vai para a parábola dos talentos, que Jesus começa ali a parábola dizendo que o reino do céu é semelhante, né, ao dono de um negócio que saiu, chamou o seu servo de confiança E deu a cada um. e deu a cada um conforme a sua habilidade. Tem versão que fala capacidade, outra habilidade. E aí é muito legal que ali fala o seguinte, olha, e o que ganhou 5 talentos, o que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente a granjear outros. Então Jesus deixa muito claro, eu preciso ter habilidade, que a pessoa recebeu conforme habilidade ou capacidade. E aí em seguida é Jesus dizendo assim, sabe qual é o perfil de pessoas que vão vencer? Porque ali foi uma grande deixa. Quem tem atitude. Então ele coloca ali habilidade, desenvolver competências, né? Habilidade, ter atitude. Depois Jesus fala sobre prestação de contas. Depois Jesus fala como demitir o funcionário. Então ele ensina até a gente demitir. Ou ensina para quem está ali numa zona de conforto, diz assim, eu não posso viver nessa zona de conforto, porque Jesus, ali na parábola dos talentos, deixou muito claro, se eu viver nessa zona de conforto, eu vou ser o cara que enterrou o talento. Então a gente pode sim colocar verdade como um grande princípio que a gente precisa cumprir, a disciplina como um princípio, fazer além do combinado. Servir com excelência? Servir com excelência. Eu posso adotar isso como um princípio. Princípio é tudo aquilo que a gente decide não negociar. Então isso pode ser um princípio. Tudo aquilo que eu decido não negociar é um princípio. Então sim. Então pode ser, né, servir com excelência, sim. Ter atitude, né? Então verdade é algo inegociável em relação a negócio, para se prosperar. Sim. Porque se não tiver verdade, não vai haver confiança. Você não vai seguir alguém que você não confie. Sim. Né? E nessa área que eu atuo, então, é muito... Sim, sim. Eu gosto e acho perfeito o modelo do método do Tiago, onde trata de todos aqueles princípios. Sim. Além daqueles 12, tem mais outros princípios que nós podemos adotar para a nossa vida do dia a dia, que seja, né, trazer para os negócios, mas eu te digo que aqueles 12 são suficientes para qualquer pessoa vencer. Claro que não são fáceis. Quando a gente olha ali, meu Deus, como eu preciso melhorar em relação só a esses 12. Renunciar para avançar, né? Tem mais alguns por aí. E talvez sim o nosso grande erro, quando eu passei a entender mais a dimensão que o cumprimento de um princípio pode nos levar, falei, gente, como eu perdi tempo, né? Por quê? Porque às vezes a gente cumpre um princípio esperando um resultado diferente, né? Não, olha, que resultado vai me dar cumprir o princípio da verdade ou o princípio do servir, né? E a gente precisa entender quais são os resultados para que a gente possa, de alguma forma, assim, cara, eu não posso quebrar isso. Porque se eu quebrar esse princípio, eu não vou ter o resultado que eu espero. Então, se a gente trouxer para esse campo, aí a gente pode sim assegurar que não é tão difícil vencer. O difícil é a gente entender o valor dos princípios no que a gente chama de vencer, que é prosperar. Sim, né? sim. Então,
fica fácil porque a gente vai entender a respeito de processo. Fica fácil porque a gente vai entender sobre o que Jesus falou em João 15:2, sobre eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto, ele corta, mas o que der fruto, ele poda. E o podar tem a ver com crescimento, mas podar tem a ver com a dor do crescimento. Que existe, né? É inevitável. Sim, então quando a gente entende que o processo vai gerar algumas dores, aí a gente entende e aceita. É normal, é natural que a evolução, que o crescimento gera dor. Então logo, entendendo isso como natural, eu vou dizer assim, cara, se faz parte do processo, por que eu vou ficar reclamando? Se isso vai gerar um benefício para mim, é o preço que eu tenho a pagar. Então, eu posso sim dizer, não é tão difícil, desde que a gente entenda que é natural. É natural. E aí o coração tem que continuar sendo grato, né? Que a murmuração, ela acaba... Olha, talvez o grande problema nosso como ser humano é o orgulho, né? E a falta de gratidão, eu entendo que faz parte da estrutura de orgulho que está dentro de nós, dentro do homem de maneira geral. Então, começa pela falta de gratidão. Então, quem não é grato também não vai honrar. E aí fica muito mais difícil aí. Então, por isso que o primeiro ponto é dizer assim, se eu sou 100% dependente de Deus, então logo eu reconheço de que tudo é por Deus, tudo é por Ele. É por Ele. Eu reconheço a minha limitação e tão logo eu falo assim, Deus, foi por Ti, né? Não foi por mim. Eu gosto de um hino da Isadora Pompeu, Bênção Sem Fim. Sim, é muito bom aquela música. Que, assim, por um momento é um louvor de gratidão. Muito, aquele hino me toca, porque fala muito forte. E aí, por quê? Porque a gente reconhece que, até mesmo pela nossa fé, em que em um momento a gente achava que era grande, mas era tão pequena diante do tamanho do desafio, do problema que estava diante de nós. E Deus ali vem num sopro e aumenta essa fé. Você vai precisar um pouquinho mais de fé para encarar esse problema aí. Sim, porque nós vamos realmente enfrentar problemas no dia a dia. Não tem como. As tribulações e as aflições é certa. Mas quando a gente, quando a gente entende que elas fazem e farão parte da nossa vida, do processo de caminhada, tá tudo certo, porque a gente vai se preparar para isso no sentido de assim, Deus, me dá graça, me dá sabedoria para que eu tome as decisões, né, certas, que eu não seja precipitado, né? Então sim, a gente faz a partir disso, que eu entendo que é um dos benefícios da fé. Sim. É tornar a caminhada mais leve. Ele vai dando discernimento. Isso, torna a caminhada mais leve. E aí a Bíblia fala que então vereis outra vez a diferença do que serve e do que não serve a Deus. E dentro do que serve todos passarão por problemas, mas quem passa com Deus é mais suave, é mais leve. E tem bom ânimo. Aí fala, tem uma música que fala assim, nem a tempestade nem o vento forte vão abalar minha fé, porque a pessoa crê e vive, não pelo que vê, mas pelo que crê. E essa caminhada de fé, quando a gente tem em Deus o lar cristão já no início, pode ser uma base muito forte. Quando não tem, aí na vida adulta já é mais difícil consertar. Não é impossível, porque a pessoa, quando mergulha em Deus, tudo é possível. Vem para uma empresa, Deus vai trazendo propósito, né? Vem para uma empresa onde o dono da empresa tem a fé. Então ali já vai ouvir, já vai escutar e já vai prosperar a pessoa em outras áreas da vida. Então a prosperidade está na alma. A prosperidade está na alma. Se o centro de tudo é a alma, né? Sobre tudo que deve guarda o teu coração, quando está em Salmos, né? Então, o coração é o centro das emoções, tá se referindo às emoções. As emoções instáveis, a gente não consegue
enxergar um futuro com clareza. Não dá para ser visionário com as emoções em pedaços, né? Não se enxerga nada. Então, sim, podemos dizer que a prosperidade está na alma. Está na alma. Uma alma sadia, curada, sarada, sim. Até porque quando a gente vai para o campo dos negócios, de empreender, eu gosto de comparar conhecimento e revelação. Em um momento, eu e você tendo acesso aos mesmos conhecimentos, né? A gente pode decidir de forma igualitária. Cara, tu tem a oportunidade, eu também tenho. Mas se um tem um nível de espiritualidade maior, você tem acesso à revelação que o outro não tem. Então, a grande diferença em um momento, ou toda a diferença, é a espiritualidade que a pessoa... O nível de proximidade com Deus. Isso te dá um grau de revelação muito maior, muito mais profundo, né? E aí, para ter isso, tem a ver com a alma, né? Então, sim, prosperidade em todas as áreas, nós podemos dizer que está na alma. Tudo começa pela alma, tudo começa pela alma. Corpo, alma e espírito, mas a alma é o grande X da questão. Sim. Gente, a conversa está maravilhosa. Francisco vai ter que viajar. Sim. Tá corrido. E eu vou encerrar só com uma breve consideração. Hoje aqui aprendi, queria mais tempo. Quem sabe na segunda rodada no que vem, quando eu voltar aqui, eu não consiga extrair mais. Mas assim, o que eu pude entender é que o Senhor, Ele capacita e Ele dá oportunidade a todos para viver o que cada um de nós pode viver aqui na Terra. Só que a diferença está na nossa profundidade em Deus. Se a gente entende o papel de filho e a gente entende quem é o nosso Pai, aí os princípios estão sendo cumpridos, o propósito é revelado, vivemos o extraordinário de Deus aqui na Terra, onde a ganância é errada, mas a ambição, ela traz sim aquela visão de sonho para se tornar realidade e a prosperidade vir, tem que cumprir princípios e ter principalmente a fé em Deus. Foi isso? É isso mesmo. Aprendi a lição? Aprendidíssimo. Aprendidíssima. E olha, eu quero deixar um versículo, já que você entrou nesse campo também. Eclesiastes 9:11, que o tempo e a sorte, ou o tempo e as oportunidades são para todos, conforme Eclesiastes 9:11. Então, amém. A gente não precisa de sorte, porque já foi instituído isso e Deus nos abençoou. Que todo homem, né, todo vivente, todo ser humano, debaixo desse céu, já está sobre essa bênção ou essas bênçãos por Deus derramado. Está lá, é palavra, é Bíblia, e eu acredito muito nisso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é perfeita. Lê, aprende, coloca em prática, porque eu tenho certeza que o Senhor tem muito a entregar na vida de cada um de vocês. Francisco, muito obrigada. Deus te abençoe, prospere a tua casa cada dia, sua família. Que continue sendo esse homem sábio. Aprendi muito e só agradecer pela disposição para o reino, né? Primeiramente, e para o nosso café com leite. Espero ter gostado e Deus te abençoe. Obrigado. Me sinto honrado, tá, de participar. Que Deus continue abençoando o projeto. Amém. Que alcance cada vez mais vidas e que tudo isso seja para o reino. Amém. Obrigado. É tudo por Ele. Deus abençoe e mais um Café com Leite ficando por aqui. Tchau, tchau.